Capítulo 3 As duas árvores. Por razões que estivemos discutindo nos capítulos anteriores deste livro, Deus desejou compartilhar sua própria vida com o homem desde o princípio. Isto é evidenciado pela árvore da vida plantada no meio do jardim no Éden. Mas havia também uma outra árvore crescendo lá, uma árvore muito sinistra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Nós concluímos que a primeira árvore era o símbolo da vida de Deus, mas o que dizer dessa outra? O que ela representa? Porque Deus permitiu que uma árvore com tais poderes devastadores crescesse lá, livremente disponível à sua nova raça? Naturalmente que ele deu aviso sobre ela. Sua palavra solene foi falada claramente, de maneira que não houvesse chance de um erro. Entretanto, é igualmente óbvio que Deus lhe estava permitindo tomar suas próprias decisões no que se refere ao destino final. Em sua infinita sabedoria, ele permitiu que Adão e Eva tivessem o livre arbítrio. Se eles entrassem no plano maravilhoso que Deus tinha para eles, deveria ser por terem voluntariamente escolhido fazer isso e não porque tivessem sido forçados a fazê-lo. Então, desde o começo, Adão e Eva foram colocados diante de uma escolha. Eles se encontraram diante de duas opostas possibilidades. Por um lado, havia a árvore da qual eles podiam comer livremente, e pelo outro, havia aquela da qual eles foram proibidos de comer. Enquanto lhes foi permitido não escolher nenhuma e nem outra, estas duas árvores, com tudo o que elas representam, estavam sempre diante deles. Sua localização? No centro do jardim. Deve ter feito delas o foco da atenção. Consequentemente, a decisão de comer ou abster-se de comer nunca estava muito distante do pensamento deles. De uma maneira interessante, estas mesmas duas alternativas estão à disposição dos homens hoje. Tanto os cristãos como não cristãos estão diariamente expostos a estas duas opções e a tudo o que elas envolvem. Embora não haja duas árvores físicas em frente a nós, o que elas representam está abundantemente à disposição. Já que nós, assim como o primeiro casal, somos realmente confrontados diariamente com esta escolha, é essencial que compreendamos o que ela significa. Embora Adão e Eva possam ter sido inocentes e não completamente cientes de tudo o que aquela decisão envolvia, nós não podemos alegar a mesma desculpa. O próprio exemplo deles, combinado com toda a revelação de Deus desde aquele tempo, nos fornece ampla evidência de qual é o caminho de Deus e também o que essas árvores produzem. Infelizmente, muitos dos filhos de Deus ignoram essas coisas. Muitos cristãos são completamente alheios ao significado destas realidades espirituais. Desta forma, eles facilmente se tornam vítimas dos enganos do inimigo, do mesmo modo que Eva foi seduzida. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Verdadeiramente a Escritura diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Provérbios 29, versículo 18, na Nova Versão Internacional. Tenho uma preocupação que o caminho para tudo que Deus tem para nós esteja alargado com os crentes machucados, feridos e escravos, tropeçando em escuridão. De algum modo, eles falharam em ver na luz de Deus como permanecer em seu caminho estreito e foram feitos cativos pelo inimigo de nossas almas.
Nós já discutimos o que era representado pela árvore da vida, mas, para alguns leitores, algumas de suas consequências podem não estar perfeitamente esclarecidas. Como já vimos, é possível receber em nosso ser a vida de um outro ser. Podemos receber a própria vida de Deus. Já que este outro é extremamente superior a nós mesmos em tudo, o que isto implica? Como tal coisa nos afetará? Para começar, parece lógico supor que esta outra vida, sendo tão maior que a nossa própria, tende a predominar. Na verdade, ela vai querer tomar posse, isto é, naturalmente, o que Deus deseja fazer. Uma vez que sua vida está dentro de nós, ele pretende tornar-se o chefe, o Senhor, é o termo das Escrituras. Seu desejo é que cada vez mais submetamos cada aspecto de nosso viver à sua autoridade. Lemos nas Escrituras que em tudo ele tem a primazia, Colossenses 1,18. Subitamente, descobrimos que independência e fazer nossa própria vontade não são mais aceitáveis. Abrindo nossos corações a Ele, nós somos levados a uma situação em que não somos mais nossos próprios donos. Infelizmente, muitas pessoas são trazidas a Cristo sem esta compreensão mais fundamental. São informados a respeito de um Salvador, mas não sobre um Senhor que terá domínio sobre elas. São encorajados a aceitar os benefícios que Deus dá, sem qualquer aviso sobre o compromisso que isto nos envolve. Muitos homens e mulheres são impelidos a vir para Jesus sem mesmo entendimento do que isso significa, uma mudança radical na soberania sobre suas vidas. Entretanto, como estaremos vendo no restante deste livro, esta mudança não está apenas disponível, mas é essencial. Esta vida para a qual fomos chamados não é apenas uma história de escola dominical. Nós nos relacionamos com o Deus do universo e as implicações deste fato são realmente grandes. Então, se a completa submissão a esta nova vida é a premissa central da árvore da vida, quais são as consequências da outra árvore? Para compreender mais propriamente esta questão, primeiro precisamos olhar para um outro ser que foi criado antes da queda do homem. Lúcifer, a princípio talvez o maior e o mais santo dos anjos, é aquele de quem estamos falando. Tudo o que está simbolizado na árvore que traz a morte pode ser delineado neste ser. Consequentemente, para compreender totalmente esta árvore e seus efeitos desastrosos, devemos também dar uma boa olhada em que o diabo é e como ele chegou ao que é hoje. No livro de Isaías, descobrimos que este anjo agora caído é mencionado como filho da alva, Isaías 14:12. Tal título provavelmente indica que ele foi formado durante os primeiros estágios do trabalho criativo de Deus. Possivelmente, ele foi o primeiro ser criado. Ainda uma outra passagem ensina que ele era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Ezequiel 28:12. É provável que este anjo fosse a mais poderosa e extremamente atraente criatura moldada por Deus e que, sendo assim, ele era o segundo abaixo de Deus na cadeia de comando do universo. Muitos de nós achamos que esta era uma posição extremamente boa para se manter, mas para ele havia uma pequena irritação. Este lugar sublime na presença do Altíssimo trouxe consigo uma exigência. Ele tinha que ser completamente submisso a Deus em cada detalhe. Subtítulo: O pecado de Lúcifer. Um dia, Lúcifer começou a notar sua própria beleza. Não há dúvida de que os demais anjos também o admiravam. Ele claramente imaginava que seu poder e inteligência não tinham paralelo entre eles.
Ele não conhecia outro que tivesse tantas habilidades a não ser o próprio Deus. Seu desejo de realmente magnificar-se a si mesmo e de exibir totalmente a sua grandeza, pouco a pouco, começou a crescer. À medida que o tempo passava, o constrangimento de ser completamente obediente a Deus e de usar toda a sua energia para servir somente a Ele começou a lhe dar nos nervos. Ali não havia lugar para a autoexpressão. Todos os seus muitos talentos e tremenda criatividade estavam sendo desperdiçados por ser ele apenas um servo. Depois desta terrível escravidão, como ele poderia realmente conseguir a completa apreciação que ele julgava merecer? Então, como todos nós sabemos, com tais pensamentos fluindo em sua mente, a criatura a quem hoje nos referimos como Satanás caiu em pecado. Creio que deveria ser muito esclarecedor para nós compreender como isto ocorreu. Lúcifer não começou cometendo adultério com a sua secretária. Ele não matou alguém inicialmente e nem roubou uma velha senhora andando na rua. Não, nenhuma destas coisas que parecem tão más para nós iniciou sua decadência. Pelo contrário, seu primeiro ato pecaminoso foi algo que para muitas pessoas parece extremamente natural. Ele tomou uma decisão, a decisão de tornar-se independente, a decisão de dirigir sua própria vida. Ele disse: eu subirei, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículos 13 e 14. Aqui ele rejeitou todas as restrições e começou a afirmar sua própria vontade, rebelando-se contra o Deus Todo-Poderoso. Este foi seu primeiro pecado. Ele deixou sua primeira posição de total dependência e submissão a Deus e começou a exercer sua própria vontade em busca de seu próprio prazer. Claro que o orgulho fazia parte disso. Mentira, adultério espiritual, roubo e assassinato vieram logo atrás. De fato, tudo que é contrário à retidão de Deus tornou-se dele, neste simples ato, rebelião contra a única autoridade verdadeira. Com tudo isso em mente, agora nós podemos começar a examinar a segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Evidentemente, quando Adão e Eva foram criados, existia a falta de alguma coisa dentro deles. Eles não possuíam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Isto, então, os colocou em uma posição onde eles tinham que depender de Deus. Conforme já discutimos previamente, em muitos aspectos, eles foram feitos semelhantes ao seu Criador, mas nesta área de tomar decisões morais, eles foram forçados a confiar em sua liderança e direção. Entretanto, havia uma árvore que compartilhava conhecimento não muito distante. Havia uma outra fonte, um outro caminho, operando no universo e estava disponível para eles. Embora ele fosse proibido, tinha sua representação no Jardim do Éden. Provando dessa árvore, o primeiro homem poderia ganhar algo que ele não possuía: independência. Uma mordida deste fruto e eles nunca mais precisariam estar em uma posição subserviente e dependente. Eles poderiam ser como Deus. Subtítulo: 3 enganos sutis. Esta foi exatamente a tentação que iludiu Eva e então corrompeu Adão. Quando a serpente veio para enredá-los em sua trama, ela o fez com grande sutileza. Não há dúvida de que o diabo compreendeu inteiramente as consequências de comer da árvore errada. Evidentemente, ele já havia induzido muitos outros seres a segui-lo em sua rebelião e assim já possuía bastante experiência.
Quando falava a Eva, apelou para 3 elementos de fraqueza que ainda permanecem na raça humana hoje. De qualquer maneira, ele revelou a ela 3 coisas. Número 1. Esta árvore é deliciosa, a cobiça da carne. Número 2. É extremamente boa de olhar, a cobiça dos olhos. Número 3. Apenas uma prova dela fará vocês sábios o bastante para serem independentes de Deus. O orgulho da vida. 1 João 2,16. O último foi o argumento decisivo. Apenas uma pequena mordida poria fim à desconfortável submissão a um outro e capacitaria Eva com o que ela necessitava para levar sua própria vida. Interessantes são estas 3 mesmas atrações que o diabo usou para tentar o Senhor Jesus no deserto. Nenhuma tática nova foi usada ali. Primeiro, já que Jesus estava faminto, o diabo tentou convencê-lo a satisfazer suas necessidades, transformando pedras em pão. Por favor, lembre-se que foi o Espírito Santo que o levara ali e, portanto, o Pai era responsável pelo seu bem-estar. A seguir, ele trabalha com os seus olhos, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e sua glória por um instante. Riqueza, honra e poder terreno estão completamente disponíveis para qualquer um que realmente vá atrás deles. Muitas pessoas hoje no mundo e mesmo dentro da igreja estão descobrindo o poder da autoafirmação. Claro que, se esta é a sua tendência, inclinar-se para louvar o inimigo é também proveitoso. Entretanto, estou confiante que ele permitirá a alguns cristãos que estão interessados passar por cima desta formalidade, pelo menos externamente. Se eles apenas usarem sua energia para promoverem a si próprios, gastarem seu tempo e dinheiro correndo atrás das coisas deste mundo e, desse modo, construírem o reino escuro e egocêntrico do diabo, isso será certamente suficiente. Finalmente, Satanás apelou para o ego. Ele disse algo como: se você é realmente grande, prove-o provocando uma grande cena que requeira a intervenção angelical. Exiba-se completamente para que todos nós possamos admirá-lo. Não se importe com essa chata dependência de Deus. Se você é realmente o Filho de Deus, você deve ter sua própria autoridade. Faça algo realmente extraordinário para afirmar sua independência e estabelecer sua própria personalidade. Lucas 4, versículos 9 ao 12. Como deveríamos ser gratos a Jesus porque ele teve força para resistir a esta tentação. Ele era alguém que era verdadeiramente submisso ao Pai. A vida que ele viveu, os trabalhos que executou e mesmo as palavras que ele falou estavam todos em perfeita harmonia com as direções do alto. João 14, 10. Ele veio a esta terra não para fazer sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. João 6, 38. Infelizmente, Adão e Eva não possuíam a mesma força de caráter. A inocência deles não era igual à santidade de Cristo e assim mostrou não ser obstáculo para o inimigo. Quando confrontados com a possibilidade de se tornarem seus próprios senhores, eles agarraram a oportunidade. Aparentemente, a serpente não levou longos anos de tentação para convencer Eva. Uma pequena sessão de autoexpressão era tudo o que era necessário para persuadi-la a violar a ordem claramente dada por Deus e voltar-se contra ele. Ela viu diante dela, facilmente, a possibilidade de tornar-se completa, entre aspas, independente e autossuficiente.
Ela pouco imaginava que outros benefícios, entre aspas, viriam no mesmo pacote. Deus, com toda a razão, os tinha advertido a não compartilhar daquele fruto. No momento em que Lúcifer decidiu autoafirmar-se, a escuridão precipitou-se sobre ele, colocando-o em oposição a Deus. As qualidades divinas, tais como sua verdade, a justiça, a misericórdia, a retidão, amor, humildade, majestade e etc., tinham que ser contrariadas em um ser que estava em rebelião contra ele. Então o caráter de Satanás tornou-se a antítese de todas estas coisas. Orgulho, crueldade, ódio, violência, mentira, decepção, vaidade e muito mais tornou-se a marca registrada de seu reinado. Esta única decisão de desobedecer mudou para sempre sua natureza gloriosa e a formosura com que fora criado para uma natureza cheia de escuridão e do pior tipo de pecado. Tristemente, nossos primeiros ancestrais entraram em uma experiência semelhante. Sua única decisão de se rebelar também custou muito a eles. Embora haja no homem caído aquilo que pode ser chamado de bom, entre aspas, o mal que o homem é capaz de praticar está além da descrição. Quando Adão e Eva compartilharam do fruto, sua verdadeira natureza foi mudada. Eles não eram mais inocentes e dependentes. Eles não mais precisavam confiar em Deus para instrução concernente a padrões morais. Eles tinham se tornado independentes, seus próprios senhores. Consequentemente, eles também se precipitaram na escuridão e corrupção. Subtítulo: A Árvore do Conhecimento. Creio que é importante para nós tomarmos aqui algum tempo para analisarmos a árvore da qual veio essa tremenda decepção. Primeiro, precisamos notar que é uma árvore do bem e do mal. A maioria das pessoas provavelmente imagina que é uma árvore apenas do mal e que a outra árvore, a árvore da vida, deve ser a árvore do bem. Entretanto, este não é o caso. Aqui nós vemos que o conhecimento do bem está também na árvore sobre a qual Deus ordenou ao homem que não comesse. Compartilhar dela é pecado. Como podemos entender tal coisa? Para começar, precisamos entender que a árvore que causa a morte é principalmente a árvore do conhecimento. Esta não é simplesmente uma árvore do bem e do mal, mas também uma árvore que concede conhecimento àqueles que provam dela. Seu fruto tem o efeito de conferir a habilidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Aqueles que compartilham dela podem saber por si mesmos a diferença entre o bem e o mal. Este conhecimento, entre aspas, capacita os seus possuidores a serem seus próprios senhores. Eles podem então determinar seu próprio caminho na vida. É precisamente aqui que Adão e Eva ganharam sua independência. Com tal sabedoria e conhecimento, eles podiam analisar suas situações e condições, avaliar as vantagens e desvantagens das opções disponíveis e tomar decisões. Bem, você pode perguntar: o que há de errado com isto? O problema é justamente o que vimos no início deste capítulo. Tudo isso pode ser efetuado em completa independência de Deus. Tais decisões podem ser tomadas sem submissão e confiança no Deus Altíssimo. Quando agimos deste modo, estamos sendo nossos próprios deuses, estamos tomando o curso de nossas vidas em nossas próprias mãos. Estamos agindo de acordo com nossa própria sabedoria e compreensão. Isto certamente é apenas natural.
todo mundo faz. De fato, desde a queda de Adão e Eva, este é o modo pela qual todos os simples mundanos conduzem suas vidas. Mas Deus está buscando aqueles que retornarão à sua intenção original. Ele está procurando por aqueles que não se apoiam em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Seu desejo é para aqueles que serão guiados não pela sua própria inteligência e sabedoria, não pela sua própria habilidade de decidir por eles mesmos, mas por Ele. Sua intenção era que, por meio de sua comunhão com Ele, Adão e Eva se tornariam como Jesus foi, uma expressão viva do Pai. Esta meta se cumpriria através da comunhão com o Pai e da submissão a Ele. Comer da árvore da vida teria trazido sua vida para dentro deles. Desta forma, a manifestação de Deus em suas vidas seria o resultado de seu relacionamento íntimo com Ele. Se eles vivessem em comunhão com o Pai, todos os seus pensamentos, suas atitudes e caráter poderiam ser infundidos neles. Este relacionamento de dependência os faria expressar sua piedade pelo universo. Seria uma espécie de retidão imposta que seria exibida por meio deles, mas que não começou com eles. Em vez desta gloriosa possibilidade, entretanto, Adão e Eva adquiriram um tipo de conhecimento que os habilitava a existir sem Deus, simultaneamente recebendo tudo o que isto envolvia. Embora o caminho independente esteja ainda aberto para quem o escolher, os crentes em Jesus são chamados a compartilhar de uma outra árvore. Eles são chamados a entrar num relacionamento com o seu Rei, que os guiará. De fato, Ele entrará neles e os guiará do interior deles. Ele os proverá de uma sabedoria que não tem origem nesta terra. Ele pode conduzi-los a fazer coisas que, do ponto de vista humano, são tolices. Ele os fará viver de um modo que faz um tremendo sentido do ponto de vista da eternidade, mas pode parecer ridículo àqueles que dirigem seus próprios caminhos de acordo com o ponto de vista do mundo. Veja, a sabedoria do mundo fornecida pela árvore da morte é tolice para Deus. 1 Coríntios 3,19. Pode parecer perfeitamente lógica, mas não leva em conta o ponto de vista divino. Pedro, usando seu próprio intelecto e sabedoria, pressionou Jesus a não ir para Jerusalém e morrer na cruz. Mateus 16, versículos 21 ao 23. Como parecia natural e correto da perspectiva humana. Entretanto, de um ponto de vista celestial, era o trabalho e sabedoria de Satanás. Você pode ver como é perigosa a sabedoria humana? Você pode avaliar quão rebelde pode ser nosso próprio uso do conhecimento que nós recebemos? Adão e Eva não puderam. Para eles parecia bom e agradável, parecia libertador. Forneceu a eles um meio de serem independentes e autossuficientes. Como parece a você hoje? Você está atraído pelo pensamento de ser algo ou alguém? Ou você está atraído pela ideia de completa dependência de um outro?